escola do mundo, onde eu posso ensinar e aprender. A palavra da sabedoria é a nossa EBD. Deus é o nosso diretor, o Espírito Santo nosso professor. A Bíblia é a cartilha que ensina o caminho, a verdade e a vida. Deus é o nosso diretor, o Espírito Santo nosso professor. A Bíblia é a cartilha que ensina o caminho, a verdade. Olá, meus irmãos. Que alegria estar aqui com vocês para mais uma aula da Escola Bíblica Dominical. Sejam bem-vindos. Nós estamos estudando uma revista cujo título é Preciso Tomar Cuidado com Certas Ideias e Suas Consequências, ou Alguém Pode Se Machucar. Na verdade, nós estamos estudando alguns pensamentos filosóficos, algumas correntes filosóficas que podem desviar o nosso foco de ter Deus como o centro da nossa vida e de termos uma cosmovisão cristã, ou seja, de enxergarmos o mundo a partir dos olhos de Cristo. Enxergando o mundo e as circunstâncias e as filosofias a partir de uma visão bíblica, cristocêntrica. Então, nós já tratamos de várias filosofias aqui nas salas virtuais. Hoje, em especial, nós vamos falar sobre materialismo. Você já deve ter ouvido falar sobre esse termo. O que significa exatamente materialismo, né? Do ponto de vista coloquial, né? Todo mundo usa, e do ponto de vista filosófico. E qual é a influência que isso tem dentro da nossa vida cristã, do nosso dia a dia de comunhão com Cristo, na nossa convivência com os irmãos na igreja? É disso que nós vamos tratar hoje. E o título da nossa lição é exatamente Materialismo Limitador. Só existe o que pode ser tocado, mas Deus é Espírito. Então, vamos lá. Mas antes de nós começarmos propriamente a nossa aula, eu convido você a fechar os seus olhos para que a gente possa pedir a Deus que Ele abençoe e conduza a aula da forma como melhor aprouver a Ele. Para que Ele faça a vontade dEle em nossas vidas e que Ele fale aos nossos corações. Vamos lá? Senhor Deus, nosso Pai, muito obrigado por essa oportunidade de estarmos, ainda que virtualmente, ó Pai, reunidos ao redor da Tua palavra, para aprendermos mais do que o Senhor quer para a nossa vida. Pai, abençoa a nossa cidade, abençoe o nosso estado, nosso país, o mundo, ó Pai, pela circunstância pandêmica em que vivemos. Dê sabedoria aos homens para que possam enfrentar questões sanitárias. Ó Pai, sabemos que a vacina é providência divina. Faça, ó Pai, que ela chegue a todos nós. Independentemente disso, cuida do nosso coração, enquanto não podemos nos reunir pessoalmente, ó Pai. Esteja suprindo a nossa comunhão através da tecnologia e dos meios que o Senhor nos oferece. Dê-nos criatividade e capacidade para fazermos a Tua obra em tempos tão difíceis. Em nome do Senhor Jesus, o nosso único e suficiente Salvador. Amém. É isso então, pessoal. Materialismo limitador. Se só existe o que pode ser visto, o que pode ser tocado, onde é que fica Deus nisso tudo? Já está começando a entender o que significa a aula de hoje, né? Materialismo limitador. Vamos lá. O texto base para a gente trabalhar esse assunto é Colossenses, capítulo 1, versículos 13 a 23. Acompanha a leitura aqui comigo.
olha o que Paulo escreveu. Ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor, no qual temos a redenção, a remissão dos pecados. Este é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação, pois nele foram criadas todas as coisas, nos céus e sobre a terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias, quer principados, quer potestades, tudo foi criado por meio dele e para ele. Ele é antes de todas as coisas, nele tudo subsiste. Ele é a cabeça do corpo da igreja. Ele é o princípio, o primogênito de entre os mortos, para em todas as coisas ter a primazia, porque aprove a Deus que nele redisse toda a plenitude e que, havendo feito a paz pelo sangue da sua cruz, por meio dele reconciliasse consigo mesmo todas as coisas, quer sobre a terra, quer nos céus. E a vós outros também, que outrora éreis estranhos e inimigos no entendimento pelas vossas obras malignas. Agora, porém, vos reconciliou no corpo da sua carne, mediante a sua morte, para apresentar-vos perante a ele santos, inesculpáveis e irrepreensíveis. Se é que permaneceis na fé, alicerçados e firmes, não vos deixando afastar da esperança do evangelho que ouvistes e que foi pregado a toda criatura debaixo do céu, do qual eu, Paulo, me tornei ministro. Esse texto é belíssimo. Ele fala da redenção dos nossos pecados, da reconciliação de Deus com o homem através de Cristo, que foi entregue na cruz para que pagasse os nossos pecados e proporcionasse o perdão dos nossos pecados, uma reconciliação com Deus. Não sei se vocês perceberam, mas o texto chama Jesus de primogênito. E alguém deve estar perguntando assim, mas peraí, agora eu não entendi. Porque a Bíblia chama Jesus como unigênito, que é o Filho único. E agora Paulo está chamando de primogênito. Veja, a primogenitude aqui, a que Paulo se refere, não é no sentido biológico de ser o primeiro de muitos filhos. Mas vamos lembrar que dentro da cultura judaica, o primogênito, ele tem direito a uma primazia. Ele tem certos privilégios que os outros filhos não têm. Nesse sentido, embora fosse o único filho, o unigênito, ele tem toda a primazia de um primogênito. E é isso que o texto está falando. Tá? É nesse contexto que nós precisamos entender que Paulo se refere a Jesus como o primogênito. Agora, o que esse texto tem a ver com o tema da nossa lição? Materialismo. E aí vem a pergunta: o que é materialismo? Você parou para pensar o que é materialismo? Eu posso arriscar que você tem uma ideia do que seja materialismo. Muitas vezes nós nos referimos a determinadas pessoas no seguinte sentido: fulano de tal é muito materialista. No sentido dele ter a sua vida e o seu coração voltado para bens materiais. Ele só pensa em bens, seja carro, seja celular, seja uma casa, roupa, viagens, tudo aquilo que o dinheiro pode comprar. Nesse sentido, a gente pode dizer que materialismo é um modo de vida
voltado completamente para os bens materiais, para os prazeres que esses bens materiais proporcionam. É uma doutrina que destaca a importância da matéria, do bem, sobre o espírito. A gente tem isso dentro da igreja? Tem. Tem. Essa é uma das doutrinas mais nefastas que existe ultimamente dentro da igreja cristã, que é a chamada de doutrina da prosperidade, mas não deixa de ser um materialismo. Bênção significa Deus me proporcionar conforto, a melhor casa possível, o melhor carro possível. Quanto mais zero eu tenho na conta bancária, mais abençoado eu sou. Não basta viver bem, eu tenho que ser rico. Não basta ser rico, eu tenho que ser milionário. Sucesso está ligado ao quanto Deus me proporciona sucesso financeiro. Ser abençoado é desfrutar de bens materiais. Deixa eu dizer para você, isso não é bíblico. Bênção de Deus é aquilo que eu preciso. Não sobre os meus olhos, mas sobre os olhos de Deus. Deus muitas vezes me priva de determinados bens materiais porque Ele sabe que isso vai me fazer mal. E Deus muitas vezes me dá determinados bens materiais para que eu possa aprender com o meu erro. Tem gente que quanto mais dinheiro tem, mais longe de Deus fica. Mas vejam, na verdade, do ponto de vista filosófico, materialismo não é isso. Não é o apego às coisas materiais. Há materialistas, do ponto de vista filosófico, que são desapegados a bens. Esse materialismo de apego a bens materiais é uma consequência da vertente filosófica chamada materialismo. E olha só o que diz essa corrente filosófica. Em filosofia, materialismo é o tipo de fisicalismo, de físico, que sustenta que a única coisa da qual se pode afirmar a existência é a matéria. Que fundamentalmente todas as coisas são compostas de matéria e todos os fenômenos são resultado das interações materiais, que a matéria é a única substância. Em outras palavras, o materialismo diz que aquilo que eu não vejo e aquilo que eu não pego não existe. Só existe aquilo que é possível ser experimentado do ponto de vista corpóreo. Aquilo que não tem matéria não existe. Tá? Nesse sentido é que essa filosofia que diz que aquilo que eu não posso enxergar e não posso pegar não existe. O mundo fenomênico só pode ser comprovado mediante a matéria. Isso é uma porta de entrada para eu achar que Deus só me abençoa quando eu tenho coisas que eu possa ver e pegar e desfrutar. Esse materialismo filosófico, ele anda muito perto com uma vertente chamada naturalismo. Tá? E eu vou pontuar aqui 5 questões do naturalismo que vocês vão perceber claramente que não tem lugar dentro de uma cosmovisão cristã. Vamos lá. Em primeiro lugar, somente a natureza existe. E um Deus sobrenatural? Não. Só a natureza, aquilo que está aqui, que eu vejo, que eu experimento. A água existe. A molécula
do hidrogênio com oxigênio existe, porque eu pego, escorre pelas minhas mãos, mas eu pego. Mas transformar água em vinho sem uma operação química não existe. Fazer tudo surgir do nada, alguém que eu não vejo, dizer, haja luz, e criou-se a luz? Não, isso não existe. Não há sobrenatural. Para o materialista, tudo deve ser cientificamente, fisicamente comprovado por operações matemáticas. Não existe o sobrenatural, o além do natural. Segundo ponto, a natureza é um sistema materialista e os elementos básicos de tudo aquilo que existe são somente entes materiais. Não existe nada que não seja corpóreo, invisível. Eu vou utilizar aqui uma expressão até igrejeira. Não existe nada que seja espiritual. Tudo é matéria, tá? A natureza é somente matéria, não é espírito. Os fenômenos naturais são explicáveis apenas do modo natural, não havendo qualquer possibilidade de explicação sobrenatural dos fenômenos. Tudo tem explicação natural. Não cabe explicação extranatural. Não cabe uma explicação espiritual para nenhum fenômeno. Uniformidade e regularidade são características essenciais provenientes do sistema natural. Uniformidade e regularidade. Portanto, não há qualquer possibilidade de ocorrer eventos fora do sistema. Tudo está dentro da caixinha. Tudo é dentro do previsível e matematicamente calculado e explicado. Nada acontece por acaso. Tudo tem uma explicação lógica e comprovada cientificamente na matéria. O naturalismo é um sistema eminentemente de ordem determinista. Ou seja, os eventos ocorrem unicamente por razões materiais, físicas, naturais, de antecedentes, não havendo qualquer interferência divina no processo. Aconteceu porque aconteceu. Deus não existe. E ainda que existisse, Deus não se envolve. Gente, se você ainda não percebeu, eu vou falar com todas as letras. Materialismo não encontra respaldo bíblico. O mundo é aquilo que nós vemos e sentimos, a matéria. Mas há espírito por trás da matéria. Há um mundo espiritual de anjos e demônios que nós não enxergamos, mas que existe. E mais do que isso, há um Deus que eu não vejo, porque é espírito, mas que criou tudo isso. E mais do que isso, há Cristo, que no texto que nós lemos, é aquele que, mediante o seu sacrifício na cruz, redimiu os nossos pecados, nos reconciliou com Deus. Ele é agente da criação. E é isso que nós vamos ver agora. Veja, no texto que nós lemos, eu vou voltar aqui no versículo 16. Olha só o que diz, e eu deixei aqui grifado em amarelo. Cristo como o Criador de toda a realidade. Pois nele foram criadas todas as coisas, nos céus e sobre a terra, as visíveis
e as invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias, quer principados, quer potestades. Tudo foi criado por meio e para ele. Olha só, o texto apresenta aqui 3 razões para a gente crer que Cristo tem uma primazia ou uma supremacia na criação. A criação, as coisas foram criadas nele, por meio dele e para ele. Vejam esse esqueminha que eu estou trazendo aqui para você. Cristo é o centro. E todas as coisas foram criadas nele, por meio dele, para ele. Isso é lindo, né? Nele, todas as coisas estão debaixo da esfera do poder de Jesus. Por meio dele, Cristo é agente mediador da criação. Cristo participou da criação? Claro, a Trindade estava na criação. Vai depois lá na sua Bíblia, pega Gênesis, você vai ver que a criação, Deus ordena na primeira pessoa do plural. Façamos. Jesus é agente da criação. Por meio dele. Para ele. Veja, Cristo é o alvo final pelo qual toda a criação se move. Tá? Isso precisa ficar muito claro. Olha só. Cristo não é apenas aquele a quem todas as coisas devem a sua origem, como agente divino da criação, mas é também o alvo da sua existência. Ele é o Senhor soberano de todas as criaturas. Olha só, Cristo como mantenedor da criação. Olha o que diz o versículo 17. Ele é antes de todas as coisas, e nele tudo subsiste. Eu quero destacar aqui 2 questões importantes nesse versículo. O primeiro ponto, a pré-existência de Cristo, o que confirma que ele é um agente da criação. Ele é antes de todas as coisas. Ele é o alfa e o ômega. Ele é o princípio e o fim. Nele, tudo subsiste. Esse é o segundo ponto do versículo que eu quero chamar para vocês. Cristo como supremo mantenedor de toda a criação. Nele, tudo subsiste. Existe na criação, portanto, meu querido, uma unidade que é por Cristo mantida e sustentada. E aqui vem um ponto central. Eu quero compartilhar com vocês Hebreus 11, 3. Pela fé, entendemos que foi o universo formado pela palavra de Deus, de maneira que o visível veio a existir das coisas que não aparecem. De maneira que o visível veio a existir das coisas que não aparecem. Olha só, a fé, ela nos autoriza, né, a dizer, né, ela postula
que um poder invisível foi a causa eficaz do mundo dos fenômenos. A água é hidrogênio e oxigênio, mas quem criou o hidrogênio e o oxigênio? E a água é possível ser transformada em vinho e da melhor qualidade. Uma pessoa que já estava morta, cheirando mal, como Lázaro, é possível voltar a viver. Um paralítico é possível voltar a andar. Um leproso é possível ser curado. Eu quero dizer uma coisa para você. A gente costuma tanto acreditar naquilo que a gente vê, naquilo que a gente pega, que nós temos nos tornado Tomés. Como aquele discípulo que disse que só iria acreditar que Jesus havia ressuscitado se pudesse tocar em suas feridas. Nós temos nos tornado, muitas vezes, cristãos materialistas. No sentido de que nós só cremos naquilo que nós pegamos e enxergamos. Nós temos nos esquecido que o nosso Deus é um Deus do sobrenatural. Que Ele pode curar os doentes. Que Ele pode suprir as nossas necessidades. Que Ele pode tudo. E aí vem o outro extremo, né? Quando nós não nos esquecemos que Ele pode, a gente acha que Ele tem a obrigação de fazer. O que também não é verdade. Deus não tem obrigação de nada, mas Ele pode. A gente tem se esquecido que o sobrenatural deveria ser natural para todos nós. Há determinadas circunstâncias que ninguém explica, mas a gente esquece que o nosso Deus pode explicar. E veja, não nos cabe, muitas vezes, entender os propósitos de Deus. Mas a gente esquece que o nosso Deus é o Deus do impossível. E que a matéria é um dos elementos que Deus criou. Caminhando aqui para a conclusão da nossa aula, da nossa reflexão. Primeiro ponto. O materialismo domina a mente da maioria das pessoas. Isso é um fato. Até dentro do nosso meio. Segundo ponto. O materialismo não se resume a ser apegado aos bens materiais. Isso é um ponto. Mas o materialismo é a crença de que apenas a matéria existe e dá sentido à vida. Muitas vezes nós nos apegamos àquilo que é matéria para ter sentido na vida. Errado. O materialismo torna a vida mecânica e rejeita a possibilidade do sobrenatural e do espiritual. O materialismo, por natureza, rejeita a ideia de Deus. E essa reflexão que eu quero trazer aqui para você. O quão materialista nós temos sido. O quanto nós temos nos voltado para o Deus que, embora invisível, eu vejo e eu sinto. Como assim, Beto? Você vê Deus? Não com os meus olhos. Mas eu quero dizer para você, se você nunca fechou os olhos, se colocou aos pés de Deus e chorou, abrindo seu coração, se você nunca se sentiu no colo de Deus, se você nunca se sentiu protegido por Deus,
eu desafio você a ter uma conversa séria com Ele. E entregar a sua vida a Ele. Porque nenhuma matéria substitui a certeza de ser amado por Deus, de ser protegido por Deus, mesmo nas adversidades. Eu não posso ver e sentir Deus como os homens fazem com a matéria. Mas eu posso ver e sentir Deus, porque Ele é Espírito e Ele é verdade. Deus te abençoe, meu irmão. Até o próximo encontro.